Fala galera, vamos resolver algumas questões da prova Celesc 2004 para técnico e eletrotécnica. 3 cargas, Q1, 8 microcoulombs, Q2, 5 microcoulombs e Q3, 6 microcoulombs, estão dispostas em linha na horizontal. Sabendo-se que a distância D1 entre Q1 e Q2 é de 5 cm e D2 entre Q2 e Q3 é de 6 cm, determine a força resultante em Q2. O meio que as envolve é o ar. Bom, vamos calcular primeiro a força, vamos chamar de força F1, que é a força entre Q1 e Q2. O K é 9 vezes 10 elevado à nona. Vou colocar aqui em módulo. Q1, qual é o seu valor? 8 microcoulombs vezes Q2, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6. 5 microcoulombs. Divididos pela distância elevada ao quadrado. No caso, a distância está em centímetros, a gente tem que passar para metros. E no caso, 5 centímetros, a gente passando para metros, fica assim, ó, 0,05. E aí, se eu for colocar em notação científica, eu vou obter isso aqui, ó, 50 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Então, eu vou jogar aqui, 50 vezes 10 elevado a menos 3, elevado ao quadrado. Se eu faço 8 vezes 5 dá 40, vezes 9 dá 360. 360, aqui vamos ter, eu posso cancelar, porque o que vai acontecer aqui no denominador? Ele vai ficar assim, ó, 2.500 vezes 10 elevado a menos 6. Essa aqui, quando eu elevo ao quadrado, vai dar esse resultado. Esse 10 elevado a menos 6 eu posso cancelar com 1 que está aqui no numerador. E 10 menos 6 vai dar 10 elevado à terceira. 10 elevado à terceira. E aqui eu poderia fazer também, colocar em notação científica e fazer assim, ó, 2,5 vezes 10 elevado à terceira. Cancelo aqui e aqui. 360 dividido por 2,5, vamos chegar ao valor de 144 newtons. Agora vamos calcular F2, que é a força entre Q2 e Q3. 9 vezes 10 elevado à nona, Q2 é 5, vezes 10 elevado a menos 6, enquanto que Q3 é 6 vezes 10 elevado a menos 6. Agora a distância é de 6 centímetros, então aqui vai ficar assim, ó, 60 vezes 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado. E aqui vai ficar assim, ó, 5 vezes 3, 5 vezes 6, melhor dizendo, vai dar 30, vezes 9, 270. Aqui no final das contas a gente vai ter o seguinte, 3.600, né? Vezes 10 elevado a menos 6. Então eu cancelo esse 10 elevado a menos 6 com o que está aqui no numerador. E aqui esse 3.600 eu faço assim, ó, 3,6 vezes 10 elevado à terceira. Que aí vai ficar assim, ó. A resultante aqui vai ficar 10 elevado ao cubo, ou elevado à terceira, né? Divididos por 3,6 vezes 10 elevado à terceira também. Cancelo aqui e aqui. Fazendo a divisão, a gente vai chegar ao valor de 75 newtons. A força resultante, F, é o quê? F1 menos F2. 144 menos 75. Fazendo a subtração, 69 newtons. Determinamos o valor, agora a gente precisa determinar o sentido, se é para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, vai ser para a direita, então a alternativa correta vai ser a A. Lembrando que se você chegou até essa aula, é porque você está sério na sua preparação para concursos na área elétrica. E para te ajudar a dar um passo à frente, preparei um pacote focado na resolução das questões Celesc 2024. As questões são organizadas por tema, com questões de nível superior e médio. Não perca tempo, essa é uma ótima oportunidade de você se preparar. Para você se inscrever, o link está na descrição ou fixado no primeiro comentário dessa aula. Calcule o potencial de um ponto P situado no centro da linha que une duas cargas, Q1, 12 microcoulombs, e Q2, menos 10 microcoulombs, distantes entre si de uma distância de 20 centímetros no ar. Então aqui está Q1, Q2, a gente precisa calcular esse tal de potencial. A fórmula dele é a seguinte, vou colocar aqui no canto. K vezes a carga dividido pela distância. K é uma constante. Vamos fazer primeiro em relação a Q1.
constante, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes a sua carga, que no caso é 12 vezes 10 elevado a menos 6, divididos pela distância, que no caso é de 1 centímetro, na verdade 10 centímetros, então eu vou colocar assim, ó, 0,1. 9 vezes 12 vai dar 108, vezes 10 elevado à terceira, divididos por 0,1, então nós vamos chegar ao valor de 1080 kV. Agora o potencial de Q2. 9 vezes 10 elevado a nona, vezes agora menos 10, vezes 10 elevado a menos 6, divididos pela distância também de 0,1. Em cima vai dar menos 90 dividido por 0,1 vai dar menos 900 kV. Fazendo a diferença aqui, vamos chegar a 1080 menos 900, né? Vezes 10 elevado à terceira aqui em evidência, vamos chegar ao valor de 180 kV. Então, observando, a alternativa correta vai ser a B. Vamos para mais uma questão. É o máximo valor de campo elétrico que pode ser aplicado a um material isolante sem que se perca a sua propriedade de isolar eletricamente. Essas propriedades aqui a gente fala muito sobre capacitor, né? Suas placas lá. E aqui tem um dielétrico, material isolante. E aqui nesse caso a gente tem a definição do que? O que seria? Vamos analisar as alternativas. Rigidez dielétrica. Sim, dielétrico, estamos falando de isoladores, de isolação, de material isolante. B, resistência elétrica? Não é o caso, não tem nada a ver aqui. Relutância elétrica? Esse negócio de relutância magnética, é o seguinte, é uma medida de oposição que um meio oferece ao estabelecer a concentração das linhas de campo. É como se fosse uma resistência elétrica, né? A resistência elétrica é uma oposição à intensidade da corrente elétrica. No caso, a relutância ela é uma oposição às linhas de campo, à concentração de linhas de campo. B, permissividade elétrica. A permissividade também não tem nada a ver com essa definição aqui. Impedância elétrica ela também não tem nada a ver, ela está mais relacionada aqui à resistência elétrica, né? A resistência elétrica e a impedância elétrica tem alguma coisa a ver e nenhuma delas está sendo definida aqui. A que está sendo definida, a propriedade que está sendo definida aqui é a rigidez dielétrica. A rigidez dielétrica é o seguinte, quando a rigidez dielétrica é rompida, quer dizer que a isolação é rompida e vamos dizer, cria-se momentaneamente um caminho para a corrente elétrica circular. É como se fosse, por exemplo, aquela centelha na abertura de algum contato. Formação daquela centelha ali. Houve uma diferença de potencial que ela foi forte o suficiente para, vamos dizer, romper a rigidez elétrica e formar momentaneamente um caminho para a corrente elétrica circular. Outra situação são as descargas atmosféricas. Quando ocorre a descarga atmosférica é porque a diferença de potencial foi, vamos dizer, forte o suficiente para romper a rigidez elétrica, romper a isolação do ar e aí propiciar, vamos dizer, um caminho para a corrente elétrica circular. No caso, foi um caminho muito aleatório, né? E aí, quando isso ocorre, é porque a rigidez elétrica foi rompida, esse valor foi ultrapassado. Aí ocorre esse centelhamento, né? Essa descarga atmosférica. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação de novas aulas. Até daqui a pouco.